Hello, olá, mulheres lindas. Aqui é a Jaque Camilo. Eu sou professora de inglês e eu sou apaixonada por aprender e ensinar. E hoje eu tô aqui com essa live que é como desenvolver a conversação em inglês. Lá no Instagram, eu coloquei na semana passada uma postagem que eu fiz a seguinte pergunta: quantos por cento de inglês você consegue entender? E aí teve, eu acho que foi a Rosana, ela até disse que ia estar presente aqui hoje, eu não sei se ela vai estar. Ela falou assim, olha, entendeu? Eu até entendo, mas o meu problema é a conversação. Então, aqui, em homenagem ao problema, a dificuldade dela, não sei exatamente qual palavra ela usou, eu vim aqui fazer essa live para ajudar a clarear aí as ideias de como que você realmente faz para desenvolver a sua conversação em inglês. Hello, Kyria! Isso aí mesmo. Quem vai chegando já vai deixando seu coraçãozinho, já deixa seu like, já marca as amigas ou compartilha aí com as amigas que precisam saber como que eu faço, como que se faz para desenvolver a conversação, que é a sua amiga que você sabe que quer e precisa aí falar inglês, ok? Bom, eu vou começar falando então sobre o que eu falei na minha postagem, principalmente na semana passada todinha, que foi sobre a primeira coisa assim, é o seguinte: você precisa entender em que nível você está. Não é nível de básico, intermediário, avançado, não é exatamente isso. Mas em que fase você está dentro do aprendizado de inglês, tá bom? Eu sempre falo aqui, mas eu acho que nunca é demais repetir, é que para a gente falar inglês, a gente só precisa pensar o que a gente fez quando a gente era bebê, tá bom? Como é que a gente começou a falar quando a gente era bebê? O que a gente fez primeiro? A gente começou a falar, foi essa a primeira coisa que aconteceu. A gente nasceu, pá, nasci falando. Nasci e falei, oi mãe, foi isso que eu fiz? Foi isso que você fez? Não foi, né? O que a gente fez? A primeira coisa que acontece na nossa vida referente a idioma, né? Que nossa língua materna é ouvir. A gente não começa lendo, ninguém nasce lendo, ninguém nasce escrevendo, ninguém nasce falando, ninguém nasce decorando regras de gramática ou fazendo exercícios de gramática. Não, todo mundo nasce e desde o começo, o primeiro contato com o idioma é ouvir. Então, é assim que o nosso cérebro sabe aprender um idioma. A gente só precisa repetir a mesma coisa, tá bom? Então, essa é a primeira coisa, a primeira fase é essa. Se você começa a fazer qualquer outra coisa que não seja ouvir, você pode estar seguindo um caminho um pouquinho mais longo, vamos dizer assim. Aprende. Existem vários caminhos, tá? Mas esse é o caminho mais natural para o nosso cérebro, tá bom? Isso não sou eu que eu falo, são estudos que eu fiz, baseado principalmente na abordagem natural do Stephen Krashen. Mas vamos lá. Então, o que acontece? A gente primeiro precisa aprender como que eu escuto inglês e como que eu entendo que eu escuto, certo? Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro nível. Você precisa entender muito inglês, tá? Então, vou começar a dar as outras dicas sobre conversação, tendo como base que você já consegue entender, no mínimo, cerca de 50%, 60%, para começar os outros passos que eu vou dizer aqui. Se você ainda não consegue entender nem 50%, 60% do que você escuta de inglês, de nativos, você precisa seguir as dicas que eu dei na semana passada todinha. Eu falei sobre listening e eu fiz uma live falando sobre isso detalhadamente, dos 3 ingredientes que você precisa para poder conseguir melhorar o seu listening. A Kyria está falando aqui, depois que peguei essa sua dica, várias semanas atrás, mudou muito minha percepção de aprendizagem de inglês. Legal, Kyria. Isso mesmo, essa ideia, né? Porque existem muitas crenças do que é realmente aprender inglês. E, enfim, não vou me aprofundar nisso aqui. Hello, André! I'm so glad to see you here. Estou muito feliz de te ver aqui. Gente, eu ainda estou melhorando de uma gripe, então se vocês me verem com a voz um pouquinho assim estranha, é porque ela ainda está indo embora aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, depois que eu já consigo entender bastante inglês, tá bom? Bastante aí, no mínimo de 50% a 60%, o que eu preciso começar a fazer? Qual o primeiro contato que eu vou ter para chegar a desenvolver a minha conversação? A primeira coisa que eu preciso fazer é repetir o que eu escuto. Simples assim, tá bom? Por quê?
A nossa boca, gente, ela é formada por músculos, não é? Nossa boca ela é formada por músculos, a nossa língua é um músculo. Então, a gente precisa exercitar os músculos da nossa boca, a nossa língua, porque é a mesma coisa que você vai, sei lá, correr os 10 quilômetros da tribuna que tem aqui em Santos, por exemplo, e você nunca correu na vida. Você só, às vezes, dá uma caminhada e tudo mais. De repente, você vai começar a correr, seus músculos não vão dar conta. Você precisa começar a fazer treinos, né? Pouco a pouco, até que você consiga correr aí longas distâncias, vamos dizer. Então, assim, a nossa boca, ela consegue fazer alguns sons, né? Baseado com o que a gente pratica, que é o idioma português. E tem alguns sons que no idioma inglês, em outros idiomas, mas a gente está focando aqui no inglês, que ele é diferente do português. A gente mexe a boca, a língua, coloca a língua, abre a boca de um jeito ou de outro, que é diferente de como a gente faz em português. Então, a gente precisa praticar, articular a boca e a língua de uma determinada forma, tá? Principalmente na junção dos sons. Então, a gente precisa começar o quê? Repetindo. Primeira coisa que a gente faz é repetir. Eu escuto e repito. Ah, Jack, mas como é que eu vou saber se eu estou repetindo certo, se a minha pronúncia está certa? O objetivo nessa fase, nesse nível, não é esse. Não é já de primeira conseguir falar certinho. Você precisa primeiro se habituar a conseguir ouvir e repetir, mesmo sem saber se está certo ou errado. Você, às vezes, vai perceber que está esquisito, que você não consegue falar direito, mas você só vai ter consciência do que você precisa melhorar ou do que você precisa corrigir na sua pronúncia fazendo, repetindo mesmo, tá bom? Então, esse é o segundo nível. Já que eu já faço isso, quando eu vejo um seriado, eu repito algumas falas que eu gosto. Quando eu escuto música, eu vou lá, pego a letra para eu poder ler junto e cantar. Eu já faço isso, já tenho o hábito de fazer bastante isso no meu dia a dia. Legal, você já faz isso? Qual que é o terceiro nível? O terceiro nível é falar inglês sozinho. Simples assim, falar inglês sozinho. Mas, Jaque, eu não sou doida, não vou ficar falando inglês sozinha. Então, eu vou te falar uma coisa. Você fala em português sozinha? A maioria das pessoas que eu conheço falam, tá? A maioria. E aquelas que não me contaram que falam inglês sozinhas é porque elas têm vergonha de assumir isso. Mas a maioria de nós tende a fazer isso. Sei lá por que motivo, tá bom? O meu motivo é porque às vezes isso me ajuda a focar mais no que eu preciso fazer. Então, eu fico falando mesmo em português, às vezes em inglês, sozinha. E eu vou te dar um desafio. Se você conhece alguém que já fala inglês, você vai perguntar para essa pessoa: você fala inglês sozinho? Vou te dar esse desafio, anota aí, ó. Perguntar para fulano qual é o nome da pessoa que você conhece que fala inglês. Escreve lá. E pergunta: você fala inglês sozinho? A maioria das pessoas que falam inglês tendem a falar inglês sozinho. É um processo. Por quê? Quando a gente vai falar inglês, a gente está falando um idioma que tem sons, que tem um ritmo diferente, sons diferentes do que é o português, e a gente tende a se sentir estranho quando fala, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se acostumar a se escutar falando inglês. Você precisa acostumar com você mesmo, com o som da sua própria voz, falando coisas diferentes, tá? Porque, às vezes, parece que quando a gente... Tem gente que acha que é também que perde a personalidade se vai tentar falar inglês. Mas é mais ou menos isso mesmo. A gente tem que se encontrar de novo, falando um novo idioma. Tá? A gente vai conhecer uma outra versão nossa, falando um outro idioma. E vai mesmo, porque a gente vai... falar coisas de um jeito diferente, de um jeito que a gente nunca fez antes. Então, é um mundo desconhecido pra gente. Por isso que tende a dar medo, inclusive, tá? Mas, enfim, nível 3 é esse. Você precisa se acostumar a ouvir você falando com você mesmo. Tá, Jaque, mas o que eu vou falar comigo mesmo? Se tem alguém aqui que fala inglês sozinho, se tiver alguém, escreve aqui também mais dicas. Se você fala inglês, escreve aqui. Ah, eu gosto de falar inglês falando isso comigo mesmo, tá? Eu vou dar 3 dicas aqui do que você pode fazer para falar inglês sozinha, tá? A primeira dica, deixa eu ver só o que eu anotei aqui para não me perder.
Tá, a primeira dica é algo muito simples, tá? É que nem eu falei, a segunda parte é você repetir o que você escuta. Então, se é algo principalmente relacionado ao seu gosto, você repetir algo que você gosta, né? Um trecho de uma música, um trecho de um seriado, enfim, qualquer coisa que você gosta, essas frases tendem a ficar na nossa cabeça. Então, uma primeira forma, né, uma primeira dica é você modificar alguma frase que você já conhece e falar para você mesma. Eu não peguei nenhum exemplo, né? Vou ter que inventar. Podia poder preparar um exemplo também, mas vamos lá, não tem problema. A gente vê aqui, eu vou falar qualquer coisa, tá bom? Por exemplo, você pensou assim, você viu em algum lugar uma frase assim, I gotta go now. I gotta go now. Você viu no filme. I gotta go now. Preciso ir agora. I gotta go now. Tá? I gotta go now. Você viu essa frase. E aí, de repente, você, sei lá, precisa sair para ir no mercado. Tá bom? Você precisa sair para ir no mercado, mas aí você tá enrolando porque você não quer ir no mercado. Mas aí você pensou, lembrou dessa frase que é falar isso com você mesma. Só que aí você põe um tempo diferente. Você fala, eu preciso ir em 10 minutos. Aí você só muda. I gotta go in 10 minutes. Fala pra você. Então você muda do now, que é agora, você muda pra in 10 minutes. I gotta go in 10 minutes. Então essa é uma das formas que você pode fazer pra falar sozinho. Você pega uma frase que você já tem fácil na sua cabeça, que você sabe de uma música, de um seriado, de um filme, de alguma coisa que você repetiu muito e você tem lá na sua cabeça, tá bom? E você só muda alguma coisinha. Essa é uma dica, tá bom? Algo muito eficiente, muito bom. Tá? A segunda pode ser falar de algo da sua rotina. E isso é muito legal, porque ele dá para você treinar os 3 principais tempos verbais, que é present, past and future, né? Presente, passado e futuro. Então, o que você pode falar? Por exemplo, do futuro, você pode falar o que você vai fazer, que é muito comum. Eu faço isso muito em português. Eu dei o exemplo do mercado. Às vezes eu fico falando, não, eu vou sair, daí eu vou comprar o papel higiênico, depois eu vou comprar o macarrão, e aí eu vou comprar. E aí eu ponho assim, o número de coisas que eu vou comprar no dedo. Se é algo pequenininho que eu vou ali no mercado rapidinho comprar. Então, olha só, como é que é o futuro em inglês? Will. Aí você pode falar isso. O que você vai fazer? I will buy, né? Eu vou comprar. I will buy, você fala as coisas, né? Toilet paper, né? Papel higiênico, e aí você vai treinando seu vocabulário. Ai, mas eu não sei como é que fala macarrão. Como é que é macarrão em inglês? Vai lá, pesquisar rapidinho e vai falando em voz alta com você mesmo o que você vai fazer. Esse é o future, uma dica do futuro, alguma coisa que você vai fazer, tá bom? Do presente é legal você falar coisas da sua rotina, tá bom? Você dizer o que você faz. Então, por exemplo, today is Thursday. Hoje é quinta. De manhã você acordou e você pensa, o que você faz toda quinta? Então, today I have a live video. Então, hoje eu tenho um vídeo ao vivo, uma aula ao vivo, né? A live class, né? Então você fala o que você faz naquele dia. E aí cada dia que você acorda, você pode falar algo que é parte da sua rotina do que você faz, tá bom? E do passado, simples, acabou o dia, faz um resuminho, 3 coisas que você fez no dia, né? E aí usa o passado. Já que não sei como é que faz os verbos no passado, vai lá, pesquisa rapidinho e fala, são dicas de fala, tá bom? A terceira, para você falar sozinho, se é só você sozinho. Aí talvez seria se você já tem um pouquinho mais de condição de criar frases, tá? Depende do seu nível, do quanto você já treinou falar um pouquinho com você mesmo. Seria você falar com o material que você está assistindo. Então, se você terminou de ver um filme, terminou de ver um serial, terminou de ver um vídeo, terminou de ver um stories, viu uma postagem de alguém. Não tem como a gente falar sozinho assim? Nossa, que legal esse vídeo, muito bacana, me ajudou a aprender. Nossa, eu não sabia sobre essa informação. Às vezes você não fica falando assim, eu faço isso. Caramba, que interessante isso daqui. Você fala isso em inglês. Oh, how interesting. Nossa, que interessante. Né? It helped me learn a lot. Me ajudou a aprender muito. E aí você fala coisas com você mesmo sobre a sua opinião, como é que foi. Tá em contato com aquele conteúdo ali, tá? Essa é uma outra questão. E aí, então, deixa eu só ver que a gente falou comigo. O Fábio aqui tá falando assim, eu faço isso, sempre fico falando sozinho e minha esposa fica me zoando. A tendência é essa. Se tiver alguém falar casa, a pessoa vai ficar tirando sarro de você. Mas não se importa, porque você tem o seu objetivo. Mas isso é em português, sabe? Ou é em inglês que você já fala sozinho, né?
Eu falo isso, faz esse português o tempo inteiro. Aí meu marido fica também, você tá falando comigo? Eu falo, não tô falando sozinha. Deixa eu falar que eu te aviso. A Kyria também disse, eu falo muito sozinha. Tá vendo, gente? É comum, é muito comum. Muitos de nós faz isso, tá? Ajuda a gente, às vezes, a ter clareza do que a gente tá fazendo, do que a gente vai fazer, etc, né? Então, vamos lá. Agora eu vou para o quarto nível, que é o que a maioria das pessoas acha que tem que fazer para desenvolver a conversação, que é falar com outra pessoa. Só que acontece o seguinte, você está vendo o tanto de coisa que eu já falei até aqui, o tanto de dicas que eu já dei até aqui. Tem pessoas que já chegam direto e falam, nossa, preciso desenvolver minha conversação em inglês. Eu vou entrar num grupo e vou lá procurar alguém para falar inglês comigo. Alguém também está aprendendo. Ou, não sei, vou buscar alguém para me ajudar. E aí já começa assim. Mas olha só, gente, qual que é o problema disso? Principalmente, então eu vou dizer uma coisa aqui, o que não fazer. Não faça isso que eu vou dizer aqui, tá bom? Não faça. Pegar para conversar com alguém que também está aprendendo inglês e está num nível de início ali, parecido com o seu, de desenvolvimento da fala, tá? Não pega uma pessoa assim para começar falando inglês, para treinar sua conversação. Por quê? Porque isso, gente, é como se fosse cego guiando cego. Qual é a referência de inglês que essa pessoa tem? Ela está iniciando também, tá bom? É a mesma coisa, gente, sei lá. O que eu falei 10 quilômetros da tribuna, tô falando porque eu me inscrevi, né? E eu tenho um professor me ajudando com a corrida e tudo mais. E imagina que eu pegasse uma pessoa que também quer correr os 10 quilômetros da tribuna pra gente correr junto. É bacana? Vai dar um incentivo e tal. Mas eu vou saber se eu tô com a postura certa? Eu vou saber mais ou menos se eu tenho que correr todo dia, ou se eu tenho que intercalar um dia sim, um dia não, quanto tempo que eu tenho que correr, se eu tenho que alongar antes, depois, ou se eu não tenho que alongar, se eu sei alongar. Então, assim, são muitas questões que se eu for lá com uma pessoa que às vezes está começando também, eu posso cometer erros, assim como ela também, e vai estar... Eu não posso começar a falar com alguém que também está aprendendo, gente. Corre o grande risco de você aprender erros com outra pessoa, a pessoa aprender erros com você, né? E repetindo isso, corre o risco de consolidar erros, tá bom? Então, isso é sério, assim, porque se consolida isso por muito tempo, depois é muito mais difícil de você buscar corrigir esses erros que foram fixados, tá? Mas vamos lá. Então, entendeu? Não faz isso, tá? Não faz isso. Então, o que eu preciso fazer? Como, então, que eu começo a treinar inglês com outra pessoa? Tá? Uma recomendação com um professor que já tem mais experiência, com alguém que já tem mais experiência de fala. Pode ser com um professor, pode ser com um amigo, mas alguém, gente, que já está há anos falando inglês, alguém que já tem muita referência de inglês, alguém que já consegue se expressar, se comunicar bem, tá bom? Eu indico que seja um professor, tá? Principalmente o professor de inglês, tipo eu, a Jaque aqui, né? Ou então, outra opção seria falar com uma pessoa nativa. Também existem professores nativos, ou às vezes, eu não sei se você conhece alguém, um amigo de um amigo que é nativo, que pode conversar com você. Isso dentro do Brasil mesmo, tá, gente? Não vou falando que vocês precisam viajar para falar com nativo. Às vezes a gente consegue encontrar pessoas nativas por aqui para a gente treinar a nossa conversação, tá bom? Existe também vários grupos que você... vários sites que você paga um professor nativo para você conversar, assim como professores de inglês. Então, essa seria uma das formas que iriam te ajudar melhor para que você não cometesse tantos erros no começo. Quer dizer que se eu pegar um professor nativo ou uma professora mesmo brasileira, né? Eu não vou cometer erros? Não, gente, você vai cometer erros de qualquer jeito. Só que essa pessoa vai estar mais apta a te dar um feedback, a te dizer, olha, o caminho não é assim, né? Olha, você precisa melhorar melhor nessa condição aqui. Faz esses treinos aqui para que você melhore dessa forma assim. Para te dar uma direção, um caminho mais acertado, tá bom?
Erros sempre vão ter no caminhar de qualquer aprendizagem, gente. Isso é um tópico para outra live, para outra coisa, que eu posso até fazer uma semana só disso. Eu tive até uma ideia, que eu vou fazer uma semana só falando de erros, tá bom? Mas, então, tá bom. Falei sobre isso, tá? Então, uma das melhores formas é essa, depois de você já ter trilhado todo o caminho que eu falei. Agora, deixa eu falar um negócio. Não adianta também você só fazer isso, porque tem gente que só faz isso. Ah, não. Eu tenho um professor particular, uma professora particular, eu já tive alunos assim, tem alunos que às vezes fazem isso, e eu dou vários puxões de orelha, né? Que só fica conversando, né? Só fica conversando com a Jaque, com a teacher aqui, ou só fica conversando com um colega nativo, só conversa, só treina a fala, só treina o inglês dessa forma, tá bom? Qual que é o problema disso, tá? O problema disso é que, assim, a gente melhora a nossa fala, falando? Também, mas a gente melhora a nossa fala, principalmente escutando, conseguindo entender mais o que eu escuto. Então, sempre volta para aquela pergunta: quantos por cento de inglês você consegue entender quando você escuta o nativo? E é lógico, isso depende da pessoa que está falando, depende do conteúdo, eu sei. Mas pega uma base, uma média, tá bom? Para você, se você não está sentindo grande melhora na sua fala, você tem praticado com frequência, você não está sentindo grande melhora na sua fala, isso significa que você precisa fazer mais treinos de ouvir e buscar entender o que você escuta, que eu já dei dicas sobre isso na semana passada. E aí você, só depois, conforme você vai aumentando o seu nível de listening, você vai aumentando a sua capacidade de melhorar a sua conversação e a sua fala, tá bom? O seu nível de fala, ele é proporcional ao tanto de listening que você tem. Dificilmente você vai ficar assim, tá bom? A gente geralmente consegue entender muito mais coisas do que a gente consegue falar. Isso até no nosso idioma, tá? Imagina em inglês, certo? Então, se você quer melhorar a sua fala, você precisa melhorar o seu listening, ok? Então, eu volto a bater nessa tecla. Certo? Gente, é isso. Resumo aqui do dia para você treinar. Tem uma dúvida? Enquanto eu faço o resumo, eu vou deixar aqui aberto para dúvidas. Que aí você coloca a sua dúvida, eu respondo aqui, logo depois de eu fazer o resumo. Então, qual que é o resumo? Para você desenvolver a sua conversação em inglês, você precisa ver em que nível você está. São 4 níveis. O primeiro nível é entender bastante inglês. No mínimo, começando entendendo de 50% a 60%. Se você não entende ainda de 50% de inglês, não adianta começar a fazer nada da fala. Você precisa primeiro entender bastante inglês, que eu dei dicas sobre isso na live da semana passada. Depois disso, você precisa repetir o que você escuta, tá bom? Para treinar os músculos da boca. Terceiro, você precisa falar inglês sozinho. E depois disso, que você vai conversar com outra pessoa, de preferência alguém que já tem mais expertise, mais especialidade, já está muito mais habituado a falar inglês por anos, tá bom? Seja de preferência um professor, né, uma professora de inglês, um professor, ou uma pessoa nativa, ok? Pode ser alguém também que você conhece, um amigo que já fala inglês há muito tempo, tá tranquilo se ele também conseguir perceber que o inglês dele já está bem aí afiadinho para conseguir te auxiliar e te direcionar, ok? Pode ser também. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Deixa a sua sugestão aqui ou aquilo que você precisa para aprender inglês também nos comentários, que pode ser que eu escolha aquilo que você precisa para poder fazer as próximas lives. A Kiri está dizendo que adorou, que ela conseguiu entender direitinho e falou que eu sou ótima. Thanks, Kyria. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. E a gente se vê, então, nas próximas lives. Bye!